Acima dos pináculos sombrios e das torres reluzentes, jaziam as trevas espectrais e o silêncio que precede a alvorada. Num beco escuro, parte de um autêntico labirinto de misteriosos caminhos sinuosos, 4 figuras mascaradas atravessaram apressadas uma porta aberta por uma mão negra. Sem se falar, os vultos se misturaram rapidamente à escuridão, enrolados em seus mantos e silenciosos como os fantasmas de homens assassinados, desapareceram nas trevas. Atrás deles, a porta parcialmente aberta emoldurava feições sardônicas. Um par de olhos diabólicos fulgurou no breu. Vão para a noite, criaturas noturnas. Uma voz zombou. Ah, tolos! A destruição persegue seus calcanhares como um cão cego, mas vocês não fazem ideia. O interlocutor fechou a porta e a aferroou. A seguir, virou-se e atravessou um corredor, segurando uma vela. Era um gigante sombrio, cuja pele morena denunciava seu sangue estígio. Chegou a uma câmara interna, onde um homem alto e delgado, trajando veludo, estava deitado no divã de seda, preguiçoso como um grande felino, bebericando vinho de um grande cálice dourado. Bem, Ascalante, disse o estígio, deixando a vela de lado. Os idiotas ganharam as ruas como ratos que vão para as tocas. Você trabalha com ferramentas estranhas. Ferramentas? Ascalante respondeu. Bem, talvez eles me considerem assim. Há meses, desde que os 4 rebeldes me convocaram do deserto ao sul, tenho vivido bem no coração dos nossos inimigos, escondendo-me durante o dia nesta casa obscura e esgueirando-me por becos escuros e vielas sombrias durante a noite. E consegui fazer o que esses nobres rebeldes não puderam. Trabalhando por intermédio deles e de seus agentes, muitos dos quais jamais viram a minha face, permeei o império com sedição e inquietação. Em tempo, trabalhando nas sombras, preparei a queda do rei que se senta no trono à luz do sol. Por Mitra, eu era um estadista antes de ser um fora da lei. E esses idiotas que se julgam seus mestres? Eles continuarão a achar que eu os sirvo até que nossa tarefa esteja completa. Quem são eles para equipararem sua astúcia à de Ascalante? Volmana, o conde minúsculo de Caraban. Gromel, o gigante comandante da Legião Negra. Dion, o barão obeso de Atalos. Rinaldo, o menestrel desatento. Eu sou a força que soldou o aço e endureceu a argila em cada um deles, e, quando a hora for propícia, eu os esmagarei. Mas isso ficará para o futuro. Esta noite o rei morrerá. Dias atrás vi os esquadrões imperiais cavalgarem para fora da cidade, disse o estígio. Eles cavalgaram até a fronteira que os píquitos bárbaros atacaram. Graças ao licor forte que contrabandeei para deixá-los enlouquecidos. A grande riqueza de Dion tornou tudo possível, e Volmana afastou as tropas imperiais que permaneceram na cidade.
Por meio do parentesco principesco que ele tem na Nemédia, foi fácil convencer o rei Numa a solicitar a presença do conde Trócero, de Poitã, senescal da Aquilônia. É claro que na jornada ele será acompanhado por uma escolta imperial, pelas próprias tropas e também por Próspero, o braço direito do rei Conan. Isso deixará somente a guarda pessoal na cidade, além da Legião Negra. Usando Gromel, eu corrompi um oficial pródigo da guarda, subornando-o para afastar seus homens da porta do rei à meia-noite. Então, com 16 vilões preparados, meus, adentraremos o palácio por um túnel secreto. Quando terminado, mesmo se o povo não nos receber, a Legião Negra de Gromel bastará para manter a cidade e a coroa. E Dion acha que a coroa será dada a ele? Sim, o gordo imbecil a reclama por ser descendente de sangue real. Conan cometeu um grave erro ao deixar vivos homens que ainda descendem da antiga dinastia da Aquilônia, cuja coroa ele arrancou. Volmana deseja ser reintegrado à realeza da qual fazia parte no antigo regime. Assim, ele conseguirá restaurar a grandeza das suas propriedades, agora reduzidas à penúria. Gromel odeia Palantídes, comandante dos Dragões Negros, e deseja o pleno controle do exército, com toda a teimosia de um bossoniano. Já Rinaldo, diferente de nós, não tem ambições pessoais. Ele vê Conan como um bárbaro rústico e sanguinário, que veio do norte para pilhar o mundo civilizado. Idealiza o rei que Conan matou para obter a coroa, lembrando-se de seu ocasional patrocínio às artes, mas se esquecendo das maldades de seu reinado. E está fazendo o povo esquecer também. A plebe já canta abertamente o lamento do rei, em que Rinaldo ovaciona o vilão santificado e denuncia Conan como aquele selvagem de cabelos negros vindo do abismo. Conan ri, mas o povo rosna. Por que ele odeia Conan? Poetas sempre odeiam quem está no poder. Para eles a perfeição está na próxima esquina ou na seguinte. Eles fogem do presente em sonhos sobre o passado e o futuro. Rinaldo é uma brasa inflamada de idealismo, que pensa estar ascendendo para derrubar um tirano e libertar o povo. Quanto a mim, bem, alguns meses atrás eu tinha perdido todas as ambições, julgando que assaltaria caravanas para o resto da vida. Agora, antigos sonhos se agitam. Conan morrerá. Dion sentará no trono e, então, também morrerá. Um a um, todos que se opõem a mim perecerão. Por fogo, pelo aço, ou por aqueles vinhos letais que você sabe preparar tão bem. Ascalante, rei da Aquilônia, como soa para você? O estígio encolheu os largos ombros. Houve uma época, ele comentou sem esconder o amargor, em que minhas próprias ambições fariam as suas parecerem infantis e espalhafatosas. A que ponto caí? Meus pares e rivais de outrora, sem dúvida, se surpreenderiam se vissem Totamon, rei do Anel, servindo de escravo para um estrangeiro fora da lei e auxiliando os interesses triviais de barões e reis. Você depositou sua confiança na magia e na pantomina. Ascalante respondeu descuidadamente. Eu confio na minha astúcia e na minha espada. Astúcia e espada são ninharias contra a sabedoria das trevas, rosnou o estígio.
seus olhos escuros brilhando com luzes e sombras ameaçadoras. Se eu não tivesse perdido o anel, nossas posições estariam invertidas. Não obstante, respondeu o foragido, impaciente, você sente nas costas o toque do meu chicote e provavelmente continuará a sentir. Não tenha tanta certeza. O ódio demoníaco do estígio queimou por um breve instante em seus olhos inflamados. Um dia, de algum modo, reaverei o anel, e, quando o fizer, pelas presas da serpente de Sete, você pagará. O aquiloniano tempestuoso se pôs de pé e golpeou-o firme na boca. Tort recuou, com sangue escorrendo pelos lábios. Está ficando impetuoso, cão, rosnou fora da lei. Tenha cuidado. Ainda sou seu mestre e aquele que conhece seu segredo obscuro. Vá aos telhados das casas e grite que Ascalante está na cidade, tramando contra o rei, se ousar. Eu não ouso, murmurou Estígio, limpando o sangue da boca. Não ousa. Ascalante sorriu com frieza. Pois se eu morrer pelo seu aço ou por traição, um sacerdote eremita no deserto sul saberá e quebrará o selo do manuscrito que deixei em suas mãos. E, tendo-o lido, notícias serão sussurradas na Estígia, e um vento soprará do sul à meia-noite. Onde então esconderá sua cabeça, Totamon? O escravo estremeceu, seu rosto moreno empalidecendo. Chega! Ascalante mudou o tom ditatorial. Tenho trabalho para você. Não confio em Dion. Pedi a ele que cavalgasse para a sua propriedade no campo e aguardasse até que o trabalho desta noite estivesse concluído. O tolo jamais conseguiria esconder seu nervosismo diante do rei. Cavalgue até ele e, se não o alcançar na estrada, dirija-se à propriedade e permaneça ao seu lado até que o convoquemos. Não o perca de vista. Ele está desorientado de tanto medo e pode estragar tudo. Pode até entrar em pânico e acabar revelando toda a trama a Conan, na esperança de salvar a própria pele. Vá! O escravo se curvou, ocultando o ódio nos olhos, e fez conforme lhe fora ordenado. Ascalante voltou-se para seu vinho mais uma vez. Sobre os pináculos reluzentes, o amanhecer era tão vermelho quanto o sangue. A sala era grande e ornada, com tapeçarias caras nas paredes de painéis polidos e tapetes felpudos sobre o chão de marfim. O teto, alto, era adornado com intrincadas esculturas e arabescos de prata. Atrás de uma mesa de marfim com detalhes dourados, sentava-se um homem cujos ombros largos e a pele bronzeada se destacavam em meio ao luxuoso ambiente que o cercava. Ele parecia se encaixar melhor nas terras estrangeiras ensolaradas e cheias de ventos e morros. Seus mínimos movimentos denunciavam músculos que lembravam molas de aço, ligados a um cérebro argussil com a coordenação de um guerreiro nato. Não havia nada de deliberado ou mensurado em suas ações.
Ou ele estava perfeitamente relaxado, estático como uma escultura de bronze, ou estava em movimento, não com a rapidez brusca motivada pela tensão, mas com uma velocidade felina que borrava a visão de quem tentasse acompanhá-lo. Seus trajes eram de um tecido rico, porém de fabricação simples. Ele não usava anéis ou ornamentos, e sua cabeleira preta, de corte quadrado, era presa apenas por uma faixa prateada ao redor da cabeça. Ele deixou de lado o pincel dourado da ponta rígida que usava para fazer laboriosos registros no papiro. Descansou o queixo no punho e fixou os intensos olhos azuis com inveja no homem à sua frente. Este, por sua vez, ocupava-se com os próprios afazeres, amarrando as tiras douradas de sua armadura e assobiando distraidamente. Um comportamento bastante incomum, considerando-se que estava na presença do rei. Próspero, disse o homem à mesa, essas questões de estado me desgastam mais do que qualquer combate que já enfrentei. É tudo parte do jogo, Conan, respondeu o poitaniano de olhos pretos. Você é o rei. Deve desempenhar o papel. Gostaria de poder cavalgar com você para a Nemédia. Conan falou num tom invejoso. Parece-me que faz eras desde que tive um cavalo entre meus joelhos. Mas Públio diz que há assuntos na cidade que requerem minha presença. Maldito seja! Destronar a velha dinastia, prosseguiu com uma familiaridade que só existia entre ele e o poitaniano. Foi bem fácil, embora tenha parecido difícil na época. Olhando para trás agora, o caminho selvagem que percorri todos aqueles dias de labuta, intriga, matança e tribulações parecem um sonho. Mas meus sonhos não previram isto, Próspero. Quando o rei Numedídes jazia morto aos meus pés, e eu pus em minha cabeça a coroa que tiraria de sua fronte ensanguentada, alcancei o limite dos meus sonhos. Eu tinha me preparado para tomar a coroa, não para mantê-la. Nos velhos dias de liberdade, tudo o que queria era uma espada afiada e um caminho direto até meus inimigos. Hoje nenhum caminho é direto e minha espada é inútil. Quando destronei Numedídes, Conan prosseguiu. Fui chamado de libertador. Agora eles cospem na minha sombra. Puseram uma estátua do suíno no templo de Mitra, e as pessoas choram diante dela, saudando-a como se fosse uma efígie sagrada de um monarca santificado, assassinado por um bárbaro sanguinário. Quando liderei seus exércitos para a vitória como mercenário, a Aquilônia não se importou com o fato de eu ser estrangeiro, mas agora não consegue me perdoar por isso. Agora queimam incenso no templo de Mitra em memória de Numedídes, homens que foram mutilados e cegados por seus carrascos, homens cujos filhos morreram nos calabouços e cujas esposas e filhas foram arrastadas para seu harém. Tolos volúveis. Rinaldo é amplamente responsável. Próspero argumentou, dando mais um nó no cinto da espada. Ele canta músicas que enlouquecem os homens. Enforque-o em seus trajes de bobo da corte na torre mais alta da cidade. Que ele faça rima para os abutres. Conan sacudiu a cabeça leonina. Não, Próspero. Ele está além do meu alcance. Um grande poeta é maior do que qualquer rei. Suas canções têm mais poder
que meu cetro, pois ele já quase arrancou o coração do meu peito quando decidiu cantar para mim. Eu morrerei e serei esquecido, mas as canções de Rinaldo viverão para sempre. Não, Próspero. Continuou o rei com um olhar sombrio de dúvida sombreando os seus olhos. Há alguma coisa oculta, um movimento sutil do qual não estamos cientes. Eu o sinto tal qual, na minha juventude, sentia o tigre escondido na grama alta. Há uma inquietação inominável percorrendo o reino. Sou como um caçador que se agacha ao lado de sua pequena fogueira em meio à floresta e escuta passos furtivos nas trevas, quase conseguindo ver o fulgor de olhos ardentes que o observam. Se ao menos eu tivesse algo tangível em que pudesse cravar a minha espada. Vou te dizer uma coisa. Não é por acaso que os Pictos têm atacado com tanta ferocidade as nossas fronteiras em tempos recentes, o que obrigou os bossonianos a partir para repeli-los. Eu devia ter cavalgado com essas tropas. Públio temia uma tramóia para prendê-lo e matá-lo além da fronteira. Próspero replicou, analisando sua capa de seda sobre a cota de malha brilhante, enquanto admirava sua alta figura no espelho prateado. Por isso pediu que você permanecesse na cidade. Essas dúvidas nascem do seu instinto bárbaro. Desde que o povo reclame, os mercenários são nossos, e os dragões negros em cada velhaco de Poitain juram lealdade a você. Seu único risco é ser assassinado, o que é impossível com homens da guarda imperial protegendo-o dia e noite. No que está trabalhando aí? Um mapa, explicou Conan orgulhoso. Os mapas da corte mostram bem os países do sul, leste e oeste, mas são vagos e imprecisos quanto ao norte. Estou adicionando as terras do norte. Aqui fica a Ciméria, onde nasci, e... a Asgard e Vanaheim. Próspero examinou o mapa. Por Mitra, quase acreditei que esses países eram mitos. Conan sorriu como um selvagem, tocando involuntariamente as cicatrizes em seu rosto. Você pensaria diferente caso tivesse passado a juventude nas fronteiras ao norte da Ciméria. Asgard fica ao norte e Vanaheim a noroeste de lá. E a guerra nas fronteiras é perene. Como é esse povo do norte? Indagou Próspero. São altos, claros e de olhos azuis. O deus deles é Ymir, o gigante de gelo. E cada tribo tem seu próprio rei. Eles são ferozes e temperamentais. Lutam o dia inteiro e, durante a noite, bebem cervejas e cantam canções selvagens. Então acho que você é como um deles. Próspero gracejou. Ri, bebe bastante e gosta de boas canções. Embora nunca tenha visto outro cimério que só bebesse água, risse pouco ou cantasse hinos lúgubres. Talvez seja por causa da região onde vivemos, respondeu o rei. Nunca houve terra mais sombria, repleta de montanhas e matas fechadas, sob um céu quase sempre cinza, com ventos que sopram espectrais em meio aos vales. Então não é surpresa que os homens de lá sejam taciturnos. Próspero deu de ombros, enquanto eu pensava nas planícies banhadas pelo sol e nos rios azuis de Poitain, a província mais ao sul da Aquilônia. Eles não têm esperança nesta vida nem na próxima. Conan respondeu. Nosso Deus é Kron e sua raça sinistra, que governa numa terra sem sol, de névoas eternas, o mundo dos mortos. Mitra, o modo de ser dos Aesíris é mais do meu agrado. Bem, Próspero sorriu.
Você deixou para trás as colinas sombrias da Ciméria. Agora tenho de partir. Vou tomar um cálice de vinho branco nemediano por você na corte de Numa. Certo, grunhiu o rei. Mas beije as dançarinas de Numa por sua conta apenas. Deixe o Estado fora disso. Sua gargalhada tempestuosa seguiu Próspero para fora da câmara. O sol se punha, cobrindo o verde e azul da floresta nebulosa de um breve dourado. Os raios minguantes reluziam na grossa corrente dourada que Dion, de Atalos, não parava de retorcer em sua mão atarracada, enquanto sentava-se na desordem feroz que era seu jardim repleto de botões e flores. Ele girou o corpo sobre o assento de mármore e olhou furtivamente ao redor, como se procurasse um inimigo à espreita. Estava sentado dentro de uma alameda circular de árvores delgadas, cujos galhos interligados lançavam uma sombra espessa sobre seu corpo. Uma fonte próxima brilhava prateada, e outras fontes que não estavam visíveis em diversas partes do jardim suspiravam uma sinfonia constante. Dion estava sozinho, exceto por uma grande figura sombria que, acomodada no banco de mármore ao seu lado, observava o barão com olhos profundos e sinistros. Dion nunca pensara muito em Totamon. Sabia vagamente que se tratava de um escravo, em quem Ascalante depositava bastante confiança, mas, como muitos ricos, prestava pouquíssima atenção em homens que estivessem abaixo do seu padrão de vida. Não precisa ficar nervoso, disse Tort. A trama não pode falhar. Ascalante pode cometer erros como qualquer outro homem, retorquiu Dion, suando ante a mera ideia de fracasso. Ele não. O estígio esboçou um sorriso selvagem. Do contrário, eu não seria seu escravo, mas seu mestre. Que conversa é essa? Dion redarguiu irritado, dando pouca atenção ao diálogo. Os olhos de Totamon se estreitaram. Apesar de todo o seu autocontrole ferrenho, ele estava prestes a explodir com a vergonha há tanto reprimida, com o ódio e a fúria, pronto para agarrar qualquer tipo de oportunidade desesperada. O que ele não contava era com o fato de que Dion não o via como um ser humano dotado de cérebro e astúcia, mas como um mero escravo e, portanto, uma criatura desprezível. Ouça-me, Tot falou. Você será o rei, mas conhece pouco da mentalidade de Ascalante. Deve deixar de confiar nele assim que Conan for morto. Eu posso ajudá-lo. Se me proteger quando tomar o poder, assim o farei. Ouça, meu senhor, fui um grande feiticeiro no sul. Os homens falavam de Totamon como falavam de Ramon. O rei Tesfon da Estígia me honrou bastante,
derrubando magos de postos mais elevados para me exaltar acima de todos. Eles me odiavam, mas me temiam, pois eu controlava seres vindos de fora, que respondiam aos meus chamados e cumpriam a minha vontade. Por Sete, meus inimigos não sabiam a hora em que acordariam no meio da noite, sentindo as garras de horrores inomináveis no pescoço. Fiz magia negra e terrível com o anel da serpente de Sete, que encontrei numa tumba pavorosa, 1 légua abaixo da terra, esquecido antes que o primeiro homem se arrastasse para fora do mar lodoso. Porém, um ladrão roubou o anel, e meus poderes se perderam. Os magos se uniram para me assassinar, e tive de fugir. Disfarçado como um montador de camelo, viajava numa caravana pelas terras de Corte, quando os salteadores de Ascalante nos atacaram. Todos na caravana foram mortos, menos eu. Salvei-me ao revelar minha identidade a Ascalante e jurar servi-lo. Tal juramento me tem sido amargo. Para me manter sob controle, escreveu sobre mim em um manuscrito, selou e entregou nas mãos de um eremita que vive nas fronteiras ao sul de Corte. Não ouso apunhalá-lo enquanto dorme ou entregá-lo aos seus inimigos, pois o eremita abriria e leria o manuscrito, conforme Ascalante o instruiu, e espalharia a palavra por toda a Estígia. Thoth voltou a estremecer, e uma tonalidade cinza tingiu sua pele morena. Os homens não me conheciam na Aquilônia, ele prosseguiu. Mas, se meus inimigos na Estígia souberem meu paradeiro, nem mesmo a distância de meio mundo bastaria para me salvar de uma maldição, capaz de fazer secar a alma de uma estátua de bronze. Somente um rei com castelos e tropas de espadachins pode me proteger. Portanto, conto a você meu segredo, e urjo para que faça um pacto comigo. Posso auxiliá-lo com minha sabedoria, e você pode me proteger. Então um dia encontrarei o anel e... Anel? Anel? Thoth havia subestimado o pleno egoísmo do homem. Dion nem sequer escutara as palavras do escravo, mantendo-se completamente absorto nos próprios pensamentos. Mas aquela última palavra despertou uma ondulação em seu egocentrismo. Anel? Ele repetiu. Isso me fez lembrar do meu anel de boa sorte. Eu o consegui com um ladrão Shemita, que jurou tê-lo roubado de um mago do sul e que me traria fortuna. Mitra sabe que paguei bem caro por ele. Pelos deuses, preciso de toda a sorte que puder com Volmana e Ascalante, me arrastando para seus esquemas sanguinários. Vou cuidar desse anel. Thoth teve um sobressalto. O sangue subiu-lhe ao rosto, enquanto os olhos se incendiavam com a fúria atordoada de um homem que percebe de súbito a profundidade da estupidez suína de um tolo. Dion nunca prestara atenção nele. Erguendo uma tampa secreta no banco de mármore, por um momento ele tateou em meio a uma pilha de quinquilharias de todo tipo, amuletos bárbaros, pedaços de ossos, joias falsas, vários sortilégios e encantamentos que a natureza supersticiosa do homem o levara a colecionar. Aqui está! Ele ergueu triunfante o anel de feitio singular. Era feito de um metal semelhante ao cobre, na forma de uma serpente com escamas, enrolada em 3 voltas e com a cauda enfiada na boca. Seus olhos eram gemas amarelas que brilhavam perniciosamente.
Totamon gritou como se tivesse sido atingido, e Dion virou-se e abriu a boca, o rosto subitamente pálido. Os olhos do escravo estavam em chamas, a boca escancarada, as enormes mãos morenas abertas como garras. O anel! Por Sete, o anel! Ele berrou. Meu anel! Roubado de mim! Aço reluziu nas mãos do estígio que, com uma contração de ombros largos, mergulhou seu punhal no corpo flácido do barão. O grito agudo de Dion transformou-se num gorgolejo estrangulado, e toda a sua estrutura foi ao chão como manteiga derretida. Um tolo até o fim, ele morreu assolado por um pânico insano, sem saber o motivo. Deixando de lado o cadáver amarrotado, já se esquecendo dele, Tote segurou o anel com ambas as mãos, enquanto os olhos escuros brilhavam ávidos. Meu anel! Sussurrou numa terrível exaltação. Meu poder! Por quanto tempo ficara agachado por sobre a coisa engelhada, inerte como uma estátua, sorvendo a aura maligna do objeto, nem mesmo o estígio saberia dizer. Quando se sacudiu de seu devaneio e trouxe a mente de volta dos abismos escuros onde ela estivera vasculhando, a lua já nascia, lançando longas sombras no encosto de mármore liso do banco, aos pés do qual jazia a silhueta mais escura daquele que fora o senhor de Atalos. Chega, Ascalante, chega! O estígio murmurou, seus olhos queimando vermelhos feito os de um vampiro no escuro. Abaixando-se, coletou um punhado de sangue coagulado da poça que se formara sobre a vítima e esfregou-o nos olhos de cobre da serpente, até que as faíscas amarelas fossem cobertas por uma máscara carmesim. Segue seus olhos, serpente mística. Ele entoou num sussurro de gelar o sangue. Segue os olhos à luz do luar e abra-os em abismos mais escuros. O que você vê, ó serpente de Sete? Quem chama dos abismos da noite? De quem são as sombras que caem sobre a luz minguante? Chame-o para mim, ó serpente de Sete. Acariciando as escamas com um movimento peculiar que sempre levava os dedos de volta ao local de início, sua voz ficou ainda mais grave ao sussurrar nomes sombrios e encantamentos sinistros, já esquecidos em todo o mundo, exceto nas terras lúgubres da Estígia, onde formas monstruosas se moviam na sombra das tumbas. Um movimento no ar o cercou, tal qual um redemoinho na água quando alguma criatura vem à superfície. Um vento congelante soprou brevemente sobre ele, como que vindo de uma porta aberta. Tote sentiu uma presença atrás de si, mas não se virou. Manteve a visão fixa no pedaço de mármore banhado pelo luar, sobre o qual uma sombra tênue pairava. Conforme continuava a sussurrar encantos, a sombra cresceu em tamanho e definição, até se destacar distinta e horrível. Seus contornos não diferiam dos de um babuíno gigantesco, porém, nenhum babuíno como aquele jamais caminhara sobre a terra, nem mesmo na Estígia. Mesmo assim, Tote não o olhou. Retirando do cinto uma sandália que pertencia ao seu amo, ele sempre a carregava na esperança de um dia poder utilizá-la daquela maneira, e jogando-a para trás. Examine esta sandália, escravo do anel, ele exclamou. Ache o dono dela e destrua-o. Olhe dentro de seus olhos e amaldiçoe a sua alma, antes de abrir sua garganta. Mate-o, sim,
E, num rompante cego de fúria, completou: "E todos que estiverem com ele." Gravado na parede iluminada pela luz da lua, Tot viu o horror abaixar a cabeça deformada e farejar feito um hediondo cão de caça. Então a cabeça deu uma guinada para trás e a coisa se foi, desaparecendo como o vento em meio às árvores. O estígio ergueu os braços num triunfo insano, dentes e olhos reluzindo ao luar. Um soldado que montava guarda do lado de fora dos muros deu um grito de pavor quando uma enorme silhueta negra de olhos flamejantes passou por ele em uma rajada de vento. Mas ela se foi tão rapidamente que o aturdido guerreiro ficou a ponderar se havia sido um sonho ou uma alucinação. Sozinho em seu grande quarto, cujo teto era uma abóboda dourada, o rei Conan dormia e sonhava. Através de névoas cinzentas que rodopiavam, ele escutou um chamado curioso, baixo e distante, e, embora não o tivesse compreendido, parecia incapaz de ignorá-lo. Segurando a espada, cruzou a neblina como um homem caminharia pelas nuvens e, conforme avançava, a voz ficava mais clara, até que ele compreendeu a palavra que ela dizia. Era o seu nome que estava sendo chamado através dos abismos do tempo e do espaço. As névoas começaram a se dissipar e ele percebeu que estava num corredor escuro que parecia ter sido talhado numa sólida rocha negra. Não era iluminado, mas, por meio de alguma magia, o rei conseguia ver claramente. O chão, o teto e as paredes tinham sido polidos e emitiam uma luz opaca, entalhados com figuras de antigos heróis e deuses quase esquecidos. Estremeceu ao ver os enormes contornos sombrios dos antigos nomináveis e de algum modo soube que pés mortais não cruzavam aquele corredor há séculos. Ele desembocou em escadarias esculpidas na rocha sólida, e as laterais do eixo eram adornadas com símbolos esotéricos tão antigos e horríveis que o rei Conan sentia a pele arrepiar. Cada degrau era marcado pela abominável figura da antiga serpente, Set, de modo que, a cada passo, ele plantava o calcanhar na cabeça da cobra, como era a intenção dos antigos. Mas isso não amenizava sua inquietação. Porém, a voz o chamava e, enfim, em meio a trevas que teriam sido impenetráveis aos olhos materiais, ele chegou a uma estranha cripta e viu uma figura de barba branca sentada sobre uma tumba. Os cabelos de Conan se eriçaram e ele segurou firme a espada, mas a figura falou em tons sepulcrais. "Você me conhece, homem?" "Por Kron, não", jurou o rei.
Eu sou Epimetreus, homem, disse o antigo. Mas Epimetreus, o sábio, morreu há mais de 500 anos, gaguejou Conan. Ouça, disse o outro em tom autoritário. Assim como um seixo arremessado num lago escuro gera ondulações que chegam a outra margem, acontecimentos no mundo invisível interromperam meu sono feito ondas. Eu o tenho acompanhado de perto, Conan da Ciméria, e a marca de incidentes poderosos e grandes façanhas está em você. Mas há desgraças à solta na terra, contra as quais sua espada não tem valia. Você fala em charadas. Conan respondeu, inquieto. Mostre meu inimigo e partirei seu crânio ao meio. Libere sua força bárbara contra inimigos de carne e sangue, alertou o ancião. Não é de homens que venho protegê-lo. Existem mundos mais sombrios que os homens mal perscrutam, onde monstros disformes estão à espreita. Demônios que podem ser arrancados dos abismos exteriores para assumir a forma física e matar e devorar sob as ordens de magos nefastos. Há uma serpente na casa, ó rei, uma víbora vindo da Estígia para o seu reino, e que traz na alma a temível sabedoria das sombras. Tal qual um homem adormecido sonha com a serpente que rasteja ao seu lado, sentia a presença do neófito de Sete. Ele está embebido de um terrível poder, e os golpes que dará em seu inimigo podem muito bem trazer o reino abaixo. Eu o chamei aqui para lhe entregar uma arma contra ele e seus cães do inferno. Mas por quê? Conan inquiriu, confuso. Os homens contam que você dorme no coração negro de Golamira, de onde envia seu espírito montado em asas invisíveis para auxiliar a Aquilônia em tempos de necessidade. Só que eu sou um estrangeiro e um bárbaro. Paz. Os tons fantasmagóricos reverberaram por toda a caverna sombria. Seu destino e o da Aquilônia são um só. Acontecimentos gigantescos se formam numa teia e no ventre do destino. E um feiticeiro louco e sanguinário não deve ficar no caminho do império. Eras atrás, Sete enrolou-se no mundo como uma píton em volta da presa. Por toda a minha vida, que foi como a de 3 homens comuns, lutei contra ele. Afugentei-o para as sombras misteriosas do sul, mas na Estígia os homens ainda adoram aquele que, para nós, é um arquidemônio. Assim como enfrentei Sete, combati seus adoradores, seus partidários e seus acólitos. Estenda a sua espada. Conan o fez relutante e, na grande lâmina, próximo à pesada empunhadura de prata, o ancião usou os dedos magros para traçar um estranho símbolo, que brilhou nas sombras como fogo. No mesmo instante, cripta, tumba e ancião desapareceram, e Conan, atordoado, deu um pulo de sua cama na grande câmara de abóbora dourada. Enquanto se levantava, meditando sobre a grandeza do sonho,
percebeu que estava de espada em punho, e os pelos de sua nuca se eriçaram, pois na lâmina havia um símbolo gravado, o contorno de uma fênix. Lembrou-se de que, na tumba dentro da cripta, havia visto uma figura similar entalhada na pedra. Agora se perguntava se aquela era mesmo uma imagem gravada e estremeceu diante da estranheza de tudo. Súbito, um ruído sorrateiro no corredor lá fora o despertou do devaneio e, sem nem parar para investigá-lo, começou a vestir a sua armadura. Mais uma vez ele tornava a ser o bárbaro, desconfiado e alerta, como um lobo cinzento acuado. Vinte figuras clandestinas se moviam em meio ao silêncio que cobria o corredor do Palácio Real. Os pés furtivos, nus ou envoltos em couro fino, não faziam som algum nem nos tapetes, nem nas lajes de mármore. As tochas que ficavam nos nichos ao longo do corredor reluziam vermelhas nos punhais, espadas e machados afiados. Com cuidado agora, sibilou Ascalante. Pare com essa maldita respiração alta, seja lá quem for. O oficial da guarda noturna tirou a maioria das sentinelas dos corredores e deixou as demais bêbadas, mas não podemos nos descuidar. Para trás, lá vem a guarda. Eles se amontoaram atrás de um conjunto de colunas e, quase imediatamente, 10 gigantes de armadura preta passaram em marcha. Seus olhos denotavam dúvida, conforme seguiam o oficial que os levava para longe de seus postos. Este, de sua feita, estava pálido quando a guarda atravessou o local onde os conspiradores se escondiam. Foi visto limpando o suor da testa com a mão trêmula. Era um jovem rapaz, e trair o rei não fora fácil. Amaldiçoava em silêncio as extravagâncias gloriosas que o haviam posto em débito com agiotas e o tornaram um peão nas mãos de políticos e suas tramóias. A guarda passou por eles ruidosamente e desapareceu no corredor. Bom, sorriu Ascalante. Conan dorme desprotegido. Rápido, se eles nos pegarem matando-o, estaremos acabados. Mas poucos homens defendem a causa de um rei morto. Sim, rápido, urgiu Rinaldo. Seus olhos azuis equiparados ao brilho da espada que cingia sobre sua cabeça. Minha lâmina está sedenta. Escuto os abutres se reunindo. Em frente. Eles percorreram o corredor em velocidade negligente e pararam diante de uma porta dourada que trazia o símbolo do dragão real da Aquilônia. Gromel, rugiu Ascalante. Arromba esta porta. O gigante respirou fundo e lançou o corpo portentoso contra os painéis, que grunhiram e se dobraram ante o impacto.
Ele tornou a recuar e a investir. Com um barulho de ferrolhos se partindo e madeira despedaçando, a porta rachou e cedeu para dentro. Entrem! Ascalante vociferou, inflamado pelo espírito da ação. Entrem! Rinaldo berrou. Morte ao tirano! Eles estancaram a seguir. Conan os encarava. Não um homem nu, desarmado e desorientado ao acordar, pronto para ser abatido como uma ovelha, mas um bárbaro desperto e acuado, vestindo parcialmente sua armadura e com a longa espada na mão. Entrem, patifes! Berrou fora da lei. Ele é 1 contra 20, está sem elmo. Era fato. Não houvera tempo para vestir o pesado capacete emplumado, para afivelar as placas laterais da couraça peitoral, ou para apanhar o grande escudo que permanecia preso à parede. Ainda assim, Conan estava mais bem protegido do que qualquer um de seus oponentes, com exceção de Volmana e Gromel, que trajavam armadura completa. O rei os observou, intrigado quanto às suas identidades. Ele não conhecia Ascalante. Não conseguia ver através dos visores fechados dos conspiradores de armadura. E Rinaldo havia puxado seu capuz desmazelado até a linha dos olhos, mas não havia tempo para conjecturas. Com um grito que ecoou no teto, os assassinos invadiram o cômodo, com Gromel na dianteira. Ele entrou como um touro desenfreado, de cabeça baixa e espada, buscando uma estocada que arrancaria facilmente as entranhas do rei. Conan saltou de encontro a ele, pondo toda a força felina no braço que empunhava a espada. A lâmina cortou o ar num arco assobiante e atingiu o capacete do bolsoniano. Espada e elmo se quebraram, e o corpo de Gromel rolou sem vida no chão. Conan recuou, ainda segurando o cabo quebrado. Gromel! Ele bradou, os olhos queimando de espanto quando o capacete despedaçado revelou a cabeça partida. Então o resto do bando estava sobre ele. A ponta de uma adaga resvalou suas costelas, entre as placas frontal e traseira da armadura, enquanto o gume de uma espada cruzou bem na frente de seus olhos. Ele empurrou o dono da arma com o braço esquerdo e esmagou o cabo da espada partida, como se fosse uma manopla na têmpora do espadachim. Pedaços do cérebro do homem espirraram em seu rosto. Vocês 5, vigiem a porta! Ascalante berrou, dançando nos limites do redemoinho formado pelo aço sibilante, temendo que Conan passasse correndo por eles e fugisse. Os vilões recuaram por um momento, quando seu líder apanhou vários deles e os empurrou na direção da única porta do cômodo. Naquele breve respiro, Conan saltou até a parede e arrancou dela um antigo machado de guerra que, intocado pelo tempo, estivera pendurado por meio século. De costas para a parede, encarou o anel humano que o cercava por um instante e saltou em sua direção.
Conan não era um lutador defensivo. Mesmo oprimido por chances esmagadoras, sempre levava a guerra aos seus oponentes. Qualquer outro homem teria morrido lá, e o próprio Conan não tinha esperança de sobreviver. Mas, antes de cair, procuraria infligir tantos danos quanto possível. Sua alma bárbara estava incendiada, e as canções dos antigos heróis ressoavam em seus ouvidos. Seu primeiro golpe derrubou um fora da lei, decepando-lhe o braço, e o movimento de retorno da arma rachou o crânio de outro. Espadas murmuravam venenosamente ao seu redor, mas o rei se esquivava da morte por margens mínimas. O cimério se movia num borrão de velocidade atordoante. Um tigre em meio a babuínos, saltando, saindo de lado e girando, mantendo-se um alvo em movimento, enquanto o machado tecia um círculo mortal à sua volta. Por um breve espaço de tempo, os assassinos o cercaram ferozmente, numa chuva desvairada de golpes, tolhidos pela própria superioridade numérica. Então recuaram repentinamente. 2 cadáveres no chão eram a prova muda da fúria do rei, embora o próprio Conan sangrasse de ferimentos no braço, pescoço e pernas. Patifes! Rinaldo berrou, arrancando o capuz. Seus olhos selvagens reluziam. Vão fugir do combate? O déspota deve viver? Vamos terminar isso! Ele investiu, golpeando alucinadamente. Mas Conan, ao reconhecê-lo, despedaçou sua espada em um ataque poderoso e, com um empurrão de mão aberta, derrubou o menestrel no chão. Conan sentiu a extremidade da lâmina de Ascalante no braço esquerdo, mas o vilão por pouco conseguia salvar a própria vida ao se abaixar e saltar para trás do arco desferido pelo machado. Os lobos tornaram a atacar, e a arma de Conan cantou e esmagou. Um patife cabeludo se abaixou para escapar do golpe e mergulhou nas pernas do rei. E, após lutar brevemente contra o que parecia ser uma torre de ferro sólida, olhou para cima, a tempo de ver o machado descer, mas não a tempo de evitá-lo. Neste ínterim, um de seus camaradas ergueu uma espada larga com ambas as mãos e talhou através da ombreira encouraçada do rei, ferindo o ombro sob ela. Num instante, a couraça de Conan estava cheia de sangue. Volmana, empurrando os agressores para a esquerda e para a direita numa impaciência selvagem, atacou brutalmente a cabeça desprotegida de Conan. O rei abaixou-se e a lâmina cortou um cacho de seus cabelos negros, quando passou assobiando sobre si. Conan deu um giro nos calcanhares e golpeou de lado. O machado atravessou a proteção de aço e Volmana caiu com a lateral esquerda esgarçada. Volmana! Conan resfolegou. Eu reconheceria esse anão até no inferno. Ele se endireitou para receber a ofensiva enlouquecida de Rinaldo, que, munido de um punhal, atacou de guarda aberta. Conan deu um pulo para trás e ergueu o machado. Rinaldo! Havia uma urgência desesperada em sua voz estridente. Para trás! Não quero matá-lo!
Morra, tirano! Gritou o menestrel louco, saltando de cabeça contra o rei. Conan segurou o golpe que relutava em desferir até ser tarde demais. Foi só quando sentiu a mordida de aço em sua lateral desprotegida que revidou, num frenesi de desespero cego. Rinaldo tombou com o crânio aberto e Conan recuou para a parede, com sangue pingando em meio aos dedos que estancavam o ferimento. Agora! Ataquem e matem-no! Ascalante gritou. Conan grudou as costas na parede e ergueu o machado. Ficou estático, como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para a frente, uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado, com os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosnado furioso e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos, selvagens e devassos, mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda poderia causar suas mortes. Conan sentiu a incerteza do bando e sorriu de forma feroz e jubilosa. Quem vai morrer primeiro? Ele murmurou com os lábios ensanguentados e inchados. Ascalante saltou como um lobo, praticamente em pleno ar com uma rapidez incrível, e caiu prostrado, evitando assim a morte que soprou em sua direção. Girou os pés freneticamente, saiu do caminho e rolou quando Conan se recuperou do golpe perdido e tornou a atacar. Desta vez o machado afundou algumas polegadas no chão polido, próximo às pernas agitadas do oponente. Outro assassino escolheu este instante para atacar, seguido com relutância por seus companheiros. Ele pretendia matar Conan antes que o cimério conseguisse retirar o machado do chão, mas seu julgamento foi falho. A lâmina vermelha arqueou para o alto e descerrou. Uma caricatura escarlate do que já havia sido um homem foi catapultada na direção das pernas dos agressores. Naquele instante, um grito pavoroso explodiu dos vilões que guardavam a porta, e uma sombra disforme surgiu ao longo da parede. Todos, com exceção de Ascalante, se viraram ao escutar o grito e, então, uivando como cães, atravessaram a porta correndo às cegas, como uma multidão blasfema e furiosa, espalhando-se pelos corredores em fuga desenfreada. Ascalante não olhou na direção da porta. Ele só tinha olhos para o rei ferido. Supôs que o barulho do confronto tinha, enfim, despertado o palácio e que os guardas leais cairiam sobre ele, ainda que, mesmo naquele momento, parecesse estranho que seus companheiros gritassem tão terrivelmente ao fugirem. Conan também não olhou para a porta, porque observava atentamente o adversário. Naquela situação extrema, a filosofia cínica de Ascalante não o abandonou. Tudo parece perdido, principalmente a honra, murmurou. Contudo,
O rei está morrendo de pé e... Qualquer outra cogitação que pudesse ter passado pela sua mente nunca seria conhecida, porque, deixando a sentença inacabada, ele investiu contra Conan bem no momento em que o cimério usava o braço do machado para limpar o sangue dos olhos. No entanto, mal começara ele a investida, sentiu um agito estranho no ar, e algo pesado o golpeou firme entre os ombros. Foi virado de cabeça para baixo e enormes garras afundaram em sua carne. Debatendo-se em pânico sob o agressor, Ascalante girou a cabeça e olhou diretamente para o rosto do pesadelo e da loucura. Sobre ele se avolumava uma grande sombra negra que ele soube não ter nascido em nenhum mundo são ou humano. As presas escuras estavam próximas de sua garganta, e o brilho dos olhos amarelos açoitou seus membros, como um vento açoita o milharal. A face hedionda transcendia mera bestialidade. Poderia ter sido a face de uma múmia antiga e maligna, despertada por uma vida demoníaca. Os olhos dilatados do insurgente pareceram ver aquelas feições pavorosas, como uma sombra da loucura que o envolvera. Uma leve e terrível semelhança com o escravo Totamon. Então, a filosofia cínica e autossuficiente de Ascalante o abandonou e, com um grito lúrido, ele entregou o seu espírito antes mesmo que as presas assassinas o tocassem. Conan, limpando dos olhos as gotas de sangue, permanecia congelado. De início pensara que era um grande cão de caça preto que estava sobre o corpo desfigurado de Ascalante. Então, conforme a visão clareou, percebeu que não era nem cão de caça, nem babuíno. Com um grito que praticamente ecoava o estertor de Ascalante, ele se afastou da parede e recebeu o horror que o atacava com o arremesso do machado, cuja moção trazia por trás toda a força desesperada de seus nervos eletrificados. A arma sibilante só ricocheteou no crânio da criatura, quando deveria tê-lo esmagado, e o rei foi atirado ao outro lado da câmara pelo impacto do corpo gigantesco. As mandíbulas salivantes se fecharam no braço que Conan erguera para proteger a garganta, mas o monstro não se esforçou para manter uma mordida fatal. Por sobre o braço mutilado, encarou diabolicamente os olhos do rei, que começavam a refletir um horror semelhante ao dos olhos mortos de Ascalante. Conan sentiu a alma murchar e começar a ser arrancada de seu corpo, para afogar-se naqueles poços amarelos de horror cósmico, que brilhavam de modo espectral no caos disforme. Caos que crescia ao redor dele e engolfava sua vida e sanidade. Aqueles olhos cresceram e se tornaram gigantescos. Foi quando o cimério teve um vislumbre da realidade de todos os horrores abismais e blasfemos que espreitavam nas trevas exteriores de vácuos sem forma e abismos escuros. Ele abriu os lábios ensanguentados para externar seu ódio e desprezo, mas apenas um estertor seco eclodiu de sua garganta. Porém, o horror que paralisara e destruíra Ascalante despertou no cimério uma fúria frenética comparada à loucura. Com uma torção vulcânica do corpo inteiro, lançou-se para trás, ignorando o martírio do braço ferido e arrastando o corpo da criatura consigo,
e sua mão, tateando, encontrou algo que o cérebro, entorpecido pela luta, reconheceu como sendo o cabo de sua espada quebrada. Instintivamente, ele o segurou e atacou com toda a força dos nervos e músculos, tal qual um homem cravaria com um punhal. A lâmina partida mergulhou fundo, e o braço de Conan foi libertado quando a boca da abominação se abriu em agonia. O rei foi brutalmente arremessado de lado e, ao se pôr de pé com a ajuda de uma mão, viu atônito o monstro convulsionar terrivelmente, enquanto golfadas de sangue espesso jorravam do ferimento aberto pela lâmina. Então, diante do rei, os esforços pararam e a coisa permaneceu no chão, em meio a espasmos, olhando para cima com uma expressão sinistra. Conan piscou e limpou o sangue dos próprios olhos. A ele pareceu que aquela coisa estava derretendo e se desintegrando numa massa gosmenta e disforme. Gromel, Volmana, Rinaldo! Públio exclamou, enquanto apalpava os cadáveres com sua mão gorducha. Traição! Alguém tem que pagar por isso. Chamem a guarda. A guarda está aqui, seu velho tolo, ralhou Palantides, comandante dos Dragões Negros, esquecendo-se do cargo mais alto de Públio por conta do estresse do momento. É melhor parar com esse escândalo e nos ajudar a cuidar dos ferimentos do rei. Desse jeito ele vai sangrar até a morte. Sim, concordou Públio, que era um homem de planos e não de ações. Temos de tratar de seus ferimentos. Mande trazer todas as sanguessugas que há na corte. Ah, meu senhor, que vergonha para esta cidade. Eles estão mesmo mortos? Vinho! Resfolegou o rei do sofá onde o haviam deitado. Puseram um cálice em seus lábios ensanguentados, e ele bebeu como um homem meio morto de sede. Bom, ele grunhiu e se recostou. Matar é um trabalho maldito que dá sede. Eles haviam estancado o sangue e a vitalidade inata do bárbaro começava a ressurgir. Cuide primeiro da punhalada em meu dorso, ordenou aos médicos da corte. Rinaldo escreveu uma canção mortal para mim e usou uma pena bastante afiada. Devíamos tê-lo enforcado há muito tempo, disparou Públio. Nenhum bem pode advir de poetas. Quem é este? Ele tocou nervoso o corpo de Ascalante com o dedão calçado. Por Mitra! Bradou o comandante. É Ascalante, um conde de Túne. Que trabalho diabólico o trouxe de suas paragens assombradas até aqui. Mas o que há com seu olhar? Públio sussurrou, afastando-se, os próprios olhos arregalados, enquanto sentia um peculiar eriçar de pelos da nuca. Os olhos se mantiveram em silêncio ao fitarem o bandido morto. Se tivesse visto o que ele viu, o rei grunhiu, sentando-se ereto apesar dos protestos das sanguessugas. Não faria essa pergunta. Vai entorpecer seus olhos quando virem. Ele parou de falar, a boca aberta, o dedo apontando infrutiferamente. Onde o monstro tinha morrido, havia apenas o chão vazio. Por Kron! Ele jurou. A coisa derreteu de volta para a escuridão de onde veio. O rei está delirando, um nobre murmurou.
Conan escutou e praguejou maldições bárbaras. Por Bed, Morrigan, Masha e Nemaim. Eu estou são. Era uma mistura de babuíno com múmia estígia. A coisa passou pela porta e os vilões de Ascalante fugiram ao vê-la. Ela matou Ascalante, que estava prestes a acabar comigo. Então me atacou e consegui matá-la. Não sei como, pois meu machado ricocheteou quando arremessei. Mas creio que o sábio Epimetreus tenha um dedo nisso tudo. Escutem como ele diz o nome de Epimetreus, morto há 500 anos. Os presentes sussurraram entre si. Por Ymir, tempesteou o rei. Esta noite eu falei com Epimetreus. Ele me chamou em meus sonhos, e caminhei por um corredor escuro com entalhes dourados, até uma escada de pedra cujos degraus traziam um contorno de 7. Então cheguei a uma cripta e a uma tumba com uma fênix esculpida. Em nome de Mitra, majestade, fique quieto. Foi o alto sacerdote de Mitra quem gritara aquilo, seu rosto pálido como cinzas. Conan jogou a cabeça para trás como um leão sacudindo a cabeleira, e sua voz soou densa tal qual o rugido zangado do felino. E eu sou um escravo para calar minha boca ante sua ordem? Não, não, meu senhor. O alto tremia, mas não por medo da ira real. Eu não quis ofender. Ele abaixou a cabeça para o rei e falou num sussurro que chegou somente aos ouvidos de Conan. Majestade, esta é uma questão que vai além da compreensão humana. Somente o círculo interno do sacerdócio sabe sobre o corredor escuro de pedra no coração negro do Monte Golamira, feito por mãos desconhecidas, ou sobre a tumba guardada pela Fênix, onde Epimetreus descansa há 500 anos. E, desde aquela época, nenhum homem vivo adentrou o local, porque seus sacerdotes de confiança, após deixarem o corpo do sábio dentro da cripta, bloquearam a entrada externa de modo que nenhum homem pudesse encontrá-la. Nos dias de hoje, nem mesmo os altos sacerdotes se recordam de onde ela fica. Somente pela oralidade, transmitida pelos altos sacerdotes a alguns poucos e cerimoniosamente guardada, é que o círculo interno dos acólitos de Mitra conhece o local de descanso de Epimetreus, no coração negro do Golamira. É um dos mistérios em que o culto a Mitra se apoia. Não sei dizer por meio de qual magia Epimetreus levou-me até lá, Conan respondeu. Mas conversamos e ele fez uma marca na minha espada. Por que tal marca foi letal para o demônio, ou que magia está por trás dela, eu não sei. Mas, embora a lâmina tenha se partido no capacete de Gromel, o fragmento bastou para matar o horror. Deixe-me ver sua espada, murmurou o sacerdote, sentindo a garganta subitamente seca. Conan entregou-lhe a espada partida e, de súbito, o alto sacerdote deu um grito e caiu de joelhos. Mitra nos proteja dos poderes das trevas, exclamou ele. O rei, de fato, falou com Epimetreus esta noite. Ali, na espada, está o sinal secreto que ninguém além dele pode fazer. O emblema da Fênix imortal, que paira para sempre em sua tumba. Uma vela, rápido! Olhem de novo para o local onde o rei disse que a criatura morreu.
O local estava à sombra de um biombo quebrado. Eles o empurraram para o lado e banharam o chão com a luz de uma vela. Um silêncio estremecedor caiu sobre as pessoas que observavam. Então, algumas foram ao chão de joelhos, chamando por Mitra, enquanto outras saíram correndo da câmara aos gritos. Ali no chão, onde o monstro morrera, havia como uma sombra tangível, uma larga mancha escura que não poderia ser lavada. A coisa tinha deixado os contornos claramente gravados em seu sangue, e aquela forma não era de um ser nascido num mundo são e normal. Horrível e sinistra, a mancha pairava ali, como a sombra lançada por um dos deuses simiescos que se acocoravam nos altares sombrios dos templos escuros na terra distante da Estígia. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo esse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever, é grátis. Além do like, você pode ajudar o Crônicas de mais duas formas. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está nas descrições dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra, e ainda ajuda o canal a sobreviver. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar o nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E aproveita lá para comentar e interagir comigo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau!